Voltamos então, pessoal, com o nosso segundo vídeo. Falando da leitura, da importância da leitura, vamos falar um pouquinho sobre os benefícios que a leitura nos traz. O aprimoramento do vocabulário é um dos principais benefícios da leitura, tanto para uma criança quanto para um adulto. E o enriquecimento do vocabulário a cada leitura é possível aprender novas palavras, novas expressões. Essas novas palavras, essas novas expressões ajudam bastante numa entrevista de emprego também. É você saber se comunicar bem através de novas palavras, expressões que você vai utilizar durante a sua entrevista, pode ser o diferencial para que você consiga aquela vaga. Então, assim, é importante, muito importante, sabermos nos comunicar bem através da leitura também. Então, a leitura está associada também à questão de termos uma comunicação mais assertiva. Outro ponto importante é a produção de textos que vestibulares e concursos pedem, especificamente o Enem. Atualidades sempre são cobradas como tema do Enem e outros vestibulares. Portanto, é importante que você esteja por dentro do que acontece, lendo jornais, revistas, blogs de notícias. E olha que até mesmo as redes sociais são bons recursos para a prática da leitura. Então, muitas vezes eu não tenho acesso a um jornal impresso, mas eu tenho acesso pelo meu celular a jornais, aos sites de jornais, onde eu posso estar me atualizando sobre as notícias, ficar por dentro do que acontece no mundo, ou até mesmo no Brasil ou na sua cidade. E isso é importante porque durante o Enem, por exemplo, pode cair temas atuais. E se você não sabe, vai ficar um pouquinho mais complicado de fazer uma boa redação. Mas se você está por dentro, se você leu, ou você até mesmo ouviu, você consegue ter um vocabulário, ter ideias para fazer uma boa redação. E que vai fazer toda a diferença, né, no resultado final. Então, é importante a leitura nesse sentido também, para a produção de textos. A gente vai falar um pouquinho mais depois sobre esse tema da produção de texto e a leitura. Pensando na sua capacidade de interpretar conteúdos, a leitura é importante, porque ela expande o seu desenvolvimento intelectual. Isso não só facilita o seu processo de interpretação e aprendizagem, como também desenvolve as suas capacidades comunicacionais, que estão sendo cada vez mais eficientes, que serão cada vez mais eficientes. Então, já falei sobre a comunicação, o quanto é importante a gente saber se comunicar bem, se expressar bem, saber qual tipo de linguagem eu vou utilizar em cada momento, dentro de uma empresa, numa entrevista de emprego. Qual dessas linguagens eu vou utilizar? E se eu leio, eu tenho uma capacidade maior de interpretar. E essa interpretação não é só textual. Essa interpretação eu posso utilizar no meu dia a dia, no meu trabalho, numa entrevista de emprego. Muitas vezes eu vou precisar interpretar algo. E se eu leio, se eu tenho essa habilidade da leitura, eu estou desenvolvendo, né, o meu intelectual. Então, assim, eu estou cada dia mais capacitado a me comunicar bem, a me expressar bem. Ter uma comunicação assertiva também, né? Através da leitura a gente consegue também ter uma comunicação mais assertiva. Com a leitura exercitamos nosso cérebro, e o que facilita a interpretação de texto e leva a maior competência, né, que é a habilidade na escrita. Quantos têm dificuldade em criar um texto, em fazer uma boa redação? Mas se a gente tem o hábito de ler, é um exercício que a gente pode criar diariamente na nossa vida, vai facilitar esse processo na escrita, né? Através até mesmo na fala, na nossa comunicação. Saber escrever de forma lógica e mostrando conhecimento da língua portuguesa é necessário. Isso envolve também o vocábulo. Um vocabulário bem vasto
para evitar repetições na escrita. Muita gente pega um texto que a gente pede para vocês fazerem e tem muita repetição de palavras. Então, através da leitura eu consigo ter novas palavras, eu consigo fazer com que o meu vocabulário seja expandido, o conhecimento é maior e mais palavras. Eu não vou repetir tanto a mesma palavra. Se eu não sei o significado daquela palavra, eu vou procurar no dicionário saber qual é o significado. E assim eu não vou ficar repetindo tanto a mesma palavra. Eu posso substituir ela por outra, que dá o mesmo significado, tem o mesmo sentido. Mas eu utilizei uma outra palavra. Então, é o sinônimo, né, daquela palavra. Então, por isso que é importante a leitura. Exercita, né, o nosso cérebro. Ela também nos traz o conhecimento cultural. Com a leitura é possível conhecer muitos lugares e cultura, sem ao menos sair de casa. Lembra? Eu comecei falando lá no primeiro vídeo, né? A gente viaja, a gente conhece novos lugares, novos horizontes. Isso faz com que outros aspectos sejam compreendidos. Aquele que entende e compreende outras culturas é alguém fácil de se comunicar com os outros e não pratica o preconceito por falta de conhecimento. Muitas vezes a gente acaba fazendo algo sem saber o que a gente está fazendo, porque a gente não tem o conhecimento. Então, o conhecimento é importante, né? E a gente só vai ter esse conhecimento através da leitura. Então, mas é tão chato ler, professora. Pega textos que chamam a atenção de vocês. Começa lendo texto que chama a atenção de vocês. E vai criando esse hábito, realmente. Cada dia um pouquinho. Não precisa ler tudo de um dia só. Leia um pouquinho a cada dia. E quando vocês menos perceber, vocês já criaram um hábito. Então, ela leva realmente a gente a conhecer lugares e culturas, sem mesmo sair de casa. A gente não precisa sair de casa. A internet está aí para ajudar também. Mas, lendo, eu consigo imaginar, eu consigo criar na minha mente aquele lugar. Ou até mesmo uma cidade, ou um lugar que eu queira conhecer muito. Então, a leitura nos faz conhecer esses lugares, essas culturas diferentes. Então, é importante a leitura. Além do que ela traz, a leitura o nosso pensamento crítico, né? Então, ela gera conhecimento. E o conhecimento gera o nosso pensamento crítico. Olha como é importante. Ou seja, quanto mais ler, mais conhecimento o sujeito vai constituir. Isso formará um ser humano que pensa de forma racional e baseado em argumentos. Eu vou ter argumentos para expressar a minha opinião, para defender a minha opinião, a minha tese. Por quê? Porque eu leio, eu tenho conhecimento e esse conhecimento gerou em mim o pensamento crítico, onde eu vou argumentar de verdade com as minhas novas palavras, minhas novas expressões que eu estou adquirindo a cada dia com a leitura. Nos dias atuais, ter o senso crítico é fundamental. O hábito de ler contribui para o desenvolvimento de um senso crítico que seja mais apurado. Eu posso defender algo em que eu acredito através da leitura, porque eu leio sobre aquilo e no momento em que eu preciso defender isso, eu tenho argumentos para defender. Porque eu li, eu busquei conhecer sobre o assunto. Eu busquei ter aquele conhecimento específico sobre aquele tal assunto. E que muitas vezes eu não tinha ideia de como era. Eu não tinha a ideia de que aquele assunto poderia gerar uma grande discussão. Mas, porque eu li, eu busquei, eu consigo nessa discussão defender os meus pontos de vista. Então, é importante sim ler. O nosso pensamento.
fica mais crítico. Não é questão de criticar, pessoal. Não é questão de ser negativo, não. É questão de defender a minha ideia.